Estamos ao vivo para mais uma live da BTCP. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa quarta edição aqui, de 8 rodadas, da live sobre inovação. E hoje nós temos como convidado o presidente da empresa Copapa, Fernando Pinheiro, e para moderar também a nossa live, nosso amigo Marcos Avó, da Lúnica. Bom, pessoal, antes de iniciar, quero agradecer aqui a empresa Solenis e a Voit, que tem nos apoiado e patrocinado essa rodada de negócios. E aproveitar também aqui para pedir para vocês, associados da BTCP, colaboradores das empresas, entrem no nosso YouTube, curtam lá a nossa página e os nossos vídeos que já foram transmitidos ao vivo aqui com o presidente da Solenis, com o presidente da Voit, o presidente da IBEMA, já estão disponíveis para que vocês assistam e também compartilhem lá com os colegas das empresas. Então, vamos lá. Clica aqui no aviãozinho, chama o colega para assistir a nossa live aqui com os nossos convidados, Fernando e o Marcos, e uma ótima live para vocês. Eu quero convidar aqui o Marcos para fazer a nossa abertura com o nosso convidado, Fernando. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Vivi, super obrigado. Eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez o convite da BTCP. A gente está nessa sequência de conversas com os CEOs das empresas de papel e celulose, da cadeia inteira, na verdade, né? Além dos fabricantes de papel, dos fabricantes de celulose, a gente está conversando também com os fornecedores dessa cadeia tão relevante para a nossa economia brasileira. Tem sido uma satisfação muito grande e eu repito o que eu falei em outras oportunidades, tem sido uma fonte de aprendizado. Né, a gente interagir com o alto nível das organizações, sempre dá uma visão de sobrevoo, e a gente tem visto como são interessantes essas companhias, unindo tecnologia, unindo muita inovação e a ideia da sustentabilidade ao longo de todos os elos. Gostaria de dizer também que é uma satisfação muito grande participar, eu como sócio da Lúnica Consultoria e que tenho acompanhado o setor de papel e celulose de perto aí nos últimos anos, tendo inclusive feito a estratégia da BTCP, a mais recente, a evolução dessas discussões em que a gente tem um canal agora aberto para discutir inovação, estratégia e tecnologia de forma integrada, o que é muito interessante e muito no coração dos diferenciais dessas companhias e fonte de geração de valor para o setor como um todo e para a nossa economia. Né? O ABTCP Talks, ele se presta exatamente a isso, para que a gente possa deixar mais claras as questões e os pontos relevantes do setor de papel e celulose, nos seus diferentes elos, nas diferentes empresas que o compõem. E hoje eu queria dar boas-vindas aqui para o Fernando Pinheiro, CEO da Copapa, uma empresa do setor tissue, de papel tissue. Ele vai explicar bem sobre esse setor, como funciona, o que faz, quais são os seus pontos mais relevantes. E, para começar, eu gostaria de pedir para o Fernando que o Fernando se apresentasse. Fernando, além das boas-vindas, já engata, por favor, falando do seu histórico profissional, como você chegou no setor, as suas funções atuais. Por favor, Fernando. Olá, Marcos. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos os participantes, ouvintes, participantes aí nos diversos canais dessa live aí, a BTCP Talks. Primeiro, fazer agradecimento por ter sido aqui convidada para estar nesse momento tão importante, né, para o segmento de papel e celulose, e parabenizar, né, a BTCP por essas iniciativas de trazer conhecimento a todos aí, de um modo geral, trazendo, unificando, né, na cadeia inteira os conhecimentos, as oportunidades e as técnicas aplicadas. Obrigado a todos. Como o Marcos comentou, meu nome é Fernando Pinheiro, estou presidente aqui da
da Copapa, Companhia Paduana de Papéis, há 13 anos, né? Portanto, desde 2008. Mas antes de falarmos um pouco da minha chegada aqui na Copapa, como o Marcos solicitou, aí, falar um pouco da minha carreira, né? Nesses 63 anos de vida, 43 anos no mercado de trabalho, trabalhei em todas as grandes multinacionais, né, do setor de alimentos, a Kraft Foods, a Parmalat, a Flashman Royal Nabisco. Iniciei na Companhia de Cigarros Souza Cruz, uma empresa inglesa, lá nos idos de 78. Então, já tem um bom tempo na estrada aí. Minha formação básica é engenharia, alguns cursos de gestão empresarial, pós-graduações, essa caminhada aí, é tudo que a gente vai fazendo para aperfeiçoar. Eu tive o privilégio de ser convidado, eu estava trabalhando no setor de agropecuário em São Paulo, anteriormente, já passei, como eu falei, por conservas, por alimentos, leites, etc. E um convite, né, dos acionistas da Copapa, que eles estavam pretendendo profissionalizar a empresa, implementando todos os elementos de governança corporativa. Isso em função de ser uma empresa familiar, uma empresa que já estava prestes a completar naquela época, né, 50 anos, e eles entenderam que o momento era adequado para fazer isso. E com a nossa chegada, foi feito, juntamente com os acionistas, um grande diagnóstico das necessidades que nós precisávamos fazer naquele momento. E aí, de antemão, foi constituído um conselho de administração nessa empresa, onde todos os acionistas que ocupavam cargos executivos migraram para o conselho. E aí sim, nós iniciamos a nossa caminhada como na área executiva da empresa. E dentro desse diagnóstico, nós vimos que precisávamos fazer algumas mudanças bastante rígidas e importantes, né, no tocante aos aspectos de licenciamento, nos aspectos de pessoas, nos aspectos de portfólio, na gestão econômica e financeira, e, obviamente, nos aspectos societários também. E aí, nós, de antemão, implementamos esses pilares da governança corporativa, né? Auditoria interna, auditoria externa, importante, né? Internacional, código de ética, código de conduta, planejamento estratégico, 5 years, implementamos o conselho de administração, conselho fiscal, conselheiro independente, equipe profissionalizada de mercado, especialistas em turnaround, em grandes multinacionais. Essa mudança de uma vez só, isso em 2008 até meados de 2009, permitiu que a empresa desse um salto bem significativo, né? Nós entramos no portfólio da empresa, entramos na parte técnica, na parte de equipamentos, e aí, a partir daí, nasceu uma nova Copapa. E, Fernando, que interessante essa história que você relata, porque essa história talvez seja compartilhada por muitas empresas familiares no Brasil de vários setores, né? Agora, tem um alvo muito importante aqui da nossa discussão, que é a gente explorar um pouco o que é o segmento de papel tissue. Então, de que é composto esse segmento, né? Quais são as empresas típicas? Mas antes de falar disso tudo, acho que explicar o que é o produto em si, né? E como que é o consumo desse produto. O Brasil consome mais, consome menos que o mundo. Qual é o consumo per capita? As características desse mercado de papel tissue. Então, gostaria de uma explicação a mais clara e a mais didática possível, para que a gente consiga diferenciar esse segmento de outros segmentos, antes da gente entrar em questões mais estratégicas do setor. Perfeito, excelente colocação. Acho que antes de realmente iniciarmos, é bom formar a imagem de todos o que é esse setor, né? O setor de tissue, essa expressão, na realidade, compõe todos os papéis para fins sanitários, né? Diferentemente dos papéis planos, papel físico, papel cartão e etc.
O papel para fins sanitários, ele possui papel higiênico em todas as suas versões, né? Em folha simples, folha dupla, folha tripla, etc., multifolhas. Compõe também o papel toalha de cozinha, aquele papel toalha multiuso, aquele papel que hoje está bastante em uso no Brasil. O papel guardanapo. Papel também toalha de mão, essa toalha que nós utilizamos, aqueles interfolhados, né? Papel, toalha. Lenço e lenço facial. Então, esse lenço, né, que nós utilizamos, as pessoas utilizam para limpeza facial. Então, portanto, um resumo, papéis para fins sanitários, que tem uma expressão conhecida como tissue, é composto, portanto, de papéis higiênicos, com todas as suas versões, mais guardanapos, os dois tipos de papel toalha, tanto de mão como também o papel multiuso, que utiliza em cozinhas, aqui papel de alta absorção, e o lenço facial. Então, e a fabricação desses papéis, no Brasil, dedica a produção principalmente para o mercado brasileiro, ou o Brasil é exportador nesse segmento? A exportação, existe alguns mercados, né, que importam do Brasil, alguma coisa aqui na América Latina, tem alguns países que importam do Brasil. Também tem algumas exportações aí para a África, mas o mercado brasileiro absorve a maioria da produção de sanitários. E é um mercado altamente consumidor comparado ao mundo, o brasileiro, Fernando? O brasileiro está muito distante ainda. Esse é o grande atrativo, é o grande mote dessa categoria de bens de consumo. É exatamente o consumo per capita brasileiro é muito baixo, sabe, Marcos? Qual patamar, Fernando? Uma média de 6,5 quilos de papéis por habitante por ano. É muito baixo em relação, por exemplo, aqui no Chile, por exemplo, que é 4 ou 5 vezes mais do que isso, umas 4 vezes mais do que isso, acima de 20 quilos por tonelada por habitante por ano, né? No mercado europeu, o mercado americano chega a 30 quilos de papéis. Então, o Brasil, com 6,5 quilos, tem um potencial de crescimento extraordinário ainda. Tá? Agora, o Brasil é muito grande, né, Fernando? O Brasil tem várias regiões. Esse 6,5 é uniforme em todas as nossas regiões ou não? Não. Considerando o sul do país, o sudeste, esse indicador sobe bastante, vai a 12 quilos, mais ou menos próximo disso, por habitante. E aí nas regiões nordeste, norte, um pouco de centro-oeste, tem um consumo menor. Então, no equilíbrio, o Brasil dá em torno de 6,5. No entanto, esse setor ele vem crescendo de maneira assim, de maneira importante, né, para conseguir o setor em relação ao PIB brasileiro. É um setor que cresce na faixa entre 4% a 6%, na média de uns 5%, 4% a 6% ao ano, com aumento de consumo em tonelada. Isso significa que mais pessoas estão tendo acesso a esses papéis para fins sanitários, e também os hábitos de consumo, né? Esse papel toalha de cozinha, esse multiuso que eu falei, por sinal, nos países mais desenvolvidos tem um consumo muito alto, papel toalha, né? A gente vê nos filmes, o papel toalha é usado para tudo, né? Ainda no Brasil, ainda tem alguns hábitos na cozinha de usar o pano, né? O pano de prato, etc. Então, existe um consumo ainda represado a crescer no Brasil. Mas mais importante do que tudo isso, esse crescimento, eu acho que é importante ressaltar, foi uma certa migração da qualidade de consumo, migração na escolha do consumidor, né? Eu creio que com o Plano Real, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, o nível socioeconômico da população brasileira mudou, e essa mudança passou a permitir que ele houvesse uma migração dos papéis mais populares, mais simples, esses papéis bem mais rústicos, para um papel de alta qualidade, e foi subindo o folha simples de alta qualidade, foi subindo para o folha dupla de alta qualidade, e essa migração, então, portanto, ela deu-se no aumento do consumo quantitativo, né, em quilos por habitante ano, e também do consumo qualitativo. Então, essas duas caminhadas... Muito interessante. Forçando, inclusive, Marcos,
as indústrias a buscarem de maneira assim, acelerada, né, tecnologias para os seus parques fabricantes atender essas demandas. Tá? Então, agora, esse ponto, Fernando, esse ponto que você nos traz da transformação do produto, né? Que o produto teve essas transformações e isso junto de um crescimento de volume no Brasil. Eu quero fazer um comentário, mas antes disso eu quero convidar todos os participantes do Instagram para mandarem suas questões. Se alguém tiver alguma questão para o Fernando, por favor, compartilhe aqui no chat e a gente vai fazer questão de poder responder. Mas eu estava falando aqui, Fernando, desse tema que você falou da transformação de produto. Quando a gente fala de inovação, muitas vezes o que vem na nossa cabeça é a inovação mais na tecnologia de informação, né? A inovação num caráter assim das redes sociais e das comunicações e tudo mais. Mas me parece, da sua pergunta, que tem aí alguns ganchos importantes de inovação e que eu fico com vontade de te perguntar, você que tem essa trajetória, mesmo tendo vindo do setor de alimentos, mas uma trajetória de quase 15 anos, aí, pelo menos, no setor de papel tixo, quais foram e quais têm sido as principais inovações do segmento? Veja só, com essa necessidade do consumidor, né, buscando maiores quantidades de consumo, a primeira mudança que teve foi nos equipamentos, né, de produção, atender essa quantidade de papéis. Associado a essa mudança qualitativa, mais e mais máquinas com condições de atender um papel que tenha maciez, que possui uma malvura adequada, que possui opções de trabalho não somente só com a celulose virgem, celulose de eucalipto, como também partindo para paras de papéis. Então, essas tecnologias todas foram sendo necessárias ser implementadas nas empresas. Associada a isso, quase que encaminhando em paralelo, uma demanda imensa, né, isso já foi, de um modo geral, a comunidade internacional, buscando o aspecto de sustentabilidade, né? O aspecto ambiental dos baixos impactos ambientais. Então, toda essa cadeia é uma cadeia muito positiva. A cadeia de árvores plantadas, da qual a BTCP, junto com o IBA, a IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores, junto com a BTCP, tem um papel fundamental, né, nesse contexto, que é um dos setores que tem por usar celulose de árvores plantadas, então possui crédito de carbono, possui uma vocação de sustentabilidade muito grande. É um setor amigo da natureza, é um setor amigo das questões ambientais. E Fernando, para a gente poder materializar um pouco o seu raciocínio, você trouxe a questão da sustentabilidade agora, mas eu queria explorar um pouco mais o que você falou de produto. Você mencionou coisas que me parecem centrais, pensando na evolução e para chegar até o ponto em que a gente se encontra hoje. Você falou de produtos que estão se tornando mais alvos, mais macios. Você falou também de qualidade da fibra e falou de coisas de folha dupla, folha tripla, mencionou um pouco de composição do produto em si, do produto final. Né? Em que medida que essas evoluções vêm em conjunto com esse processo de transformação do consumo, ou seja, do lado do consumidor. É o consumidor que está demandando melhorias de produto, ou você vê que é a indústria que está induzindo o consumo mais sofisticado? Eu diria que são as duas coisas caminhando nessa mesma direção, porque como a indústria de papéis sanitários é uma indústria de bens de consumo, ela lida com os desejos, as tendências na ponta de maneira assim, muito, muito presente. Então, para você ter uma ideia como isso é tão importante, as indústrias tiveram que se adaptar a apresentar um produto ao consumidor em vários formato com 4 rolos, com 8 rolos, com 12, e aí vai 16, 24. Essa demanda foi porque as famílias começaram a ter tamanhos diferentes, ao invés de consumir 12 ou 16, começaram a verificar esse formato. A indústria, atendendo a demanda, né, dos consumidores, se adequou a isso. Por outro lado, uma iniciativa das indústrias
foi exatamente me buscar processos produtivos com baixíssimos impactos ambientais, né? Nessa direção, permita que eu fale aqui, a empresa Copapa, nós tivemos a iniciativa de, no ano de 2009, então, portanto, há muito tempo atrás, de fazer um registro de uma marca, de um produto, e que tínhamos um sonho, né? Um sonho de, algum dia, poder lançar um produto onde 100% de todo o ciclo produtivo, ciclo de apresentação ao consumidor, embalagem, etc., etc., tivesse zero impacto ambiental. Poxa, que interessante, hein, Fernando? Muito interessante, sim. E isso nós nos investimos muito, Marcos. Investimos algo em torno, entre equipamentos, uns 47 milhões, mais uns 10 milhões em pesquisas, e resultou, no ano de 2020, lá no Museu do Amanhã, lançamos um produto chamado Carinho Ecogreen. Esse produto, ele possui toda essa cadeia que eu acabei de falar. Portanto, alinhado com essa demanda do consumidor, né? Estou se apresentando uma demanda, o que ele quer. Esse produto ele tem baixíssimo, buscando a zero. Ele, para você ter uma ideia, desde a embalagem primária, embalagem secundária, tudo são compostáveis, são embalagens que viram adubo com 180 dias, né? Plásticos à base de milho, para você ter uma ideia, colas de fécula de mandioca, processos químicos, tudo com produtos certificados pela Anvisa, pelo FDA. Que legal, hein? Todo o processo produtivo utilizado foi pela BNT Ambiental. A caldeira que, para gerar o vapor, não usa combustível fóssil, usa combustíveis de biomassa, né? Não usa gás para aquecimento. Então, são secadores de papéis sofisticados para não impactar o meio ambiente. Então, realmente, isso tudo, as indústrias, de um modo geral, foram nessa direção. E essa tecnologia, a gente carrega junto com ela, com equipamentos, com o uso de muita automação, com o conceito da indústria 4.0, e esse foco, né, da economia circular, onde você é responsável pela captação dos insumos, pelo processo todinho, envolvendo pessoas, e na sequência chegar no consumidor lá e trazer de volta na logística reversa as embalagens que você levou até o seu cliente. Me parece um upgrade muito, muito interessante e grande, né? Quando a gente olha que ganhou corpo, ganhou materialidade. E eu queria, desculpe eu te cortar, Fernando, mas eu queria aproveitar o calor do que você estava falando, e aí depois você pode retomar, porque você falou de coisas que já estão concretizadas no produto, que já estão aqui, né? Então, teve um tempo de desenvolvimento, e aí essa história do Net Zero, tanto falado hoje em dia, né? E eu quero engatar aqui uma pergunta do Ayrton Farias. O Ayrton Farias mandou uma pergunta aqui via Instagram, que é a seguinte: Fernando, qual o próximo passo para o mercado tissue quando falamos em qualidade de produto? Ou seja, você falou de coisas que estão por aqui, entendemos que tem desafios na economia circular, que tem tudo mais, mas quando a gente olha para diante, essa pergunta do Ayrton, você tem comentários sobre isso, Fernando? Pessoal, acho que os desafios têm aí bastante interessante, a meu ver, não somente só associado à qualidade, como também com todos, de um modo geral, todos os fabricantes, e na direção de produtos de baixíssimo impactos ambientais. O mercado consumidor de hoje, de um modo geral, os consumidores mais exigentes, eles têm uma vocação a olhar, a passar a olhar pelo rótulo do produto para identificar quais são os impactos que aquilo possui. Então, naturalmente, as empresas vão apresentar produtos com maior transparência das informações para o consumidor, também atendendo o aspecto de formatos, né? Formatos onde apresenta uma opção de escolha do consumidor, né? Não somente pode ser formato individual, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, todos esses formatos, e de uma forma omnichannel, de multicanal, disponível em todos os canais possíveis.
O consumidor hoje pode buscar uma compra pelo celular, compra física, compra por entrega, por delivery, etc. Eu acho que todos os canais, as indústrias têm que buscar atender isso aí. Quanto ao produto em si, os produtos já possuem uma qualidade, de um modo geral, padrão internacional no Brasil já possui, são produtos de alta qualidade e equipamentos sofisticados. No entanto, existem sim, no setor de árvores plantadas, no setor dos fabricantes de celulose, busca por alguns procedimentos utilizando nanotecnologia na produção dessa celulose, de tal forma que venha apresentar um produto mais sofisticado, melhor para o consumidor. Então, eu creio que o grande desafio, portanto, consolidando a resposta para o Ailton, seria exatamente oferecer uma flexibilização maior de opções para o consumidor. E ter disponível a uma escolha justo, com preço justo, com disponibilidade justa. Então, atendendo um multicanal, atendendo as qualidades, será optar por folha tripla, ou folha quádrupla, ou folha dupla, ou folha simples, que tem essa disponibilidade na mão dele, e associado a isso, o aspecto ambiental, que é a destinação, então, as empresas buscarem selos ambientais nas suas embalagens, nos seus produtos, uso de químicos, e, obviamente, não esquecendo de que, ao lidar com tecnologia, os impactos na mão de obra no ser humano é muito grande. Então, geralmente, a gente acaba não levando em conta. No entanto, esse é o grande ponto importante que as indústrias todas precisam ter, esse foco na formação do seu corpo técnico, do seu corpo de profissionais, para também pensar junto como um todo, né, nessa caminhada. E nessa hora, Marcos, eu acho que de grande valia esse novo conceito dessas gerações que estão por vir, a geração millennial, a geração X, geração Z chegando aí, essa vocação do local, da importância para os fornecedores locais, né? Então, as indústrias têm que ter essa focalização, aquela situação globalizada de você comprar coisa lá em outros países, você tem que dar um foco no seu entorno. Isso é algo também que é um grande desafio para as empresas. Muito interessante e, particularmente, a sua resposta, eu acho que ela fica muito rica quando a gente lembra que o seu segmento ele tem uma ênfase importante, ele não é exclusivamente, mas ele tem uma ênfase muito importante na relação direta com o consumidor. Então, os seus negócios B2C demandam, talvez de forma diferente do que é um negócio de embalagem, por exemplo, ou de papel cartão, por exemplo, demandam um olhar muito para a ponta, e essa ponta trazendo insumos para essa concepção de produto. E você dá essa ideia da flexibilidade de produto em si, mas você colocou um conceito mais amplo, né, que é o conceito da entrega, que é um conceito que vai além do produto em si. Tínhamos mais perguntas aqui, no entanto, a gente está com o nosso tempo esgotado. Fernando, queria agradecer demais a nossa conversa. Como sempre, as conversas com você fluem muito bem, você tem muito conteúdo, um histórico riquíssimo enquanto executivo e no setor específico do papel tixo, já uma história de mais de uma década. Então, muito rica a sua fala e muito cheia de insights. Queria agradecer bastante. Eu vou fazer minha última fala, além de agradecê-lo, gostaria de lembrar a todos que na semana que vem nós voltamos também com uma entrevista, entrevistaremos o CEO da Poire Engenharia, o Fábio Bellotti, que vai ser um papo também muito rico, com uma perspectiva diferente e complementar aos demais entrevistados que nós temos, por tratar do elo de projetos de engenharia no setor de papel e celulose, com toda uma carga de inovação e tecnologias novas. E, Fernando, eu me despeço por aqui, já convidando todo o público para que a gente possa estar juntos novamente na próxima semana, e peço que você também faça as suas últimas palavras. Ok, Marcos. Mais uma vez, agradecer aí a você, agradecer a BTCP, a pessoa da Viviane, a pessoa do Dácio e toda a equipe técnica existente.
pela oportunidade aqui junto. Com certeza, nós estamos disponíveis para algum desdobramento, né, dessa nossa conversa aqui, rápida conversa. Se algum ouvinte, algum participante queira alguma pergunta específica, pode ser direcionada através da BTCP ou diretamente com a gente, sem problemas, e nós estamos aptos a responder. E também estender um convite, que os interessados em querer conhecer algum processo desse que eu acabei de falar aqui, um pouco mais detalhado, também está disponível, a Copapa tem pouca disponibilidade para todos. Muito obrigado a vocês e conte sempre com a gente.